Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Gilberto, estou aqui para gravar mais um vídeo a respeito do estudo de escatologia que nós já temos começado já há algum tempo atrás. Desde já eu peço para você dar aquele like, dar aquela força para o nosso canal, dar um joinha lá, se inscreva no canal, dá o seu sininho, que aí conforme a gente for postando os estudos, você também vai receber as notificações. Peço ainda que você, antes de passar para um outro vídeo, tente assistir todo o anterior, para que, como o estudo de escatologia é um estudo continuado, é um estudo onde a gente precisa saber sequencialmente falando, ele precisa dessa continuidade, então não deixe de assistir o vídeo por inteiro. Ok, pessoal? Hoje nós vamos estudar sobre o tribunal de Cristo. Até no estudo anterior nós falamos sobre o arrebatamento. Hoje o título do primeiro estudo vai ser Tribunal de Cristo, também falaremos das bodas do Cordeiro, mas primeiro do Tribunal de Cristo. E como muitos pensam, quando ouvem a palavra tribunal, pensam logo em juízo, pensam logo em coisas de julgamento e coisas, digamos assim, de condenação. Mas não é isso o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo são para julgar obras e não seres humanos. Por quê? O ser humano, quanto ao seu pecado, ele já foi julgado no Calvário. E você, todo ser humano foi considerado pecador, ou seja, nós éramos réus de morte. Só que Jesus, no Calvário, levou os meus pecados e nos fez justos diante de Deus. Eu não sou justo, eu sou justificado por Cristo. Então, diante de Deus, eu já não tenho mais a condição de pecador por Jesus. E isso acontece porque quando eu fui julgado agora como filho. Porque no momento lá em São João, capítulo 1, versículo 11 e 12, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, deixa bem claro que Jesus veio para os judeus, ele veio para o que era seu, do seu povo. Mas os judeus não acreditaram, não receberam. Agora nós, que somos fiéis, somos cristãos, aceitaram Jesus como seu suficiente Salvador, deu-nos o poder de serem feitos filhos. E filho não entra em condenação, filho não é julgado. E o terceiro motivo para acontecer esse julgamento será pelas obras. E é exatamente isso que a gente vai falar sobre as obras do cristão, e é esse o julgamento do Tribunal de Cristo. É aquele serviço prestado aqui na terra, aquilo que você fez para o Senhor e que realmente vai receber recompensa lá diante do Senhor. O local desse julgamento é o céu. Então deixa bem claro, não existe outro lugar. É céu, todos os crentes salvos e arrebatados vão passar. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 12, vemos bem que esse julgamento é individual. Lá não tem como eu entrar apadrinhado, ali eu não tenho como falar assim, meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo ali, meu filho é isso. Não. Então, conforme está em Romanos capítulo 14, versículo 12, cada um vai dar conta de si. Não é um tribunal onde eu posso interceder pelo meu filho, onde meu pai pode interceder por mim. Não, é uma obra de cada um. Se eu fiz algo de acordo com aquilo que Deus me pediu, eu recebo meu galardão. E assim vai meu pai, minha mãe, minha esposa, e assim vai. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz que Jesus vem sem demora e que é para nós guardemos a coroa. Então nos está prometido uma coroa de glória, coroa de justiça, enfim, uma série de prêmios para aquele que foi fiel. E aqui diz que ele vem sem demora. Então Jesus não tarda a vir, já estudamos isso no arrebatamento, não tem data, porque não compete ao ser humano saber, mas ele não tarda. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 13 a 15, aqui tem uma coisa interessante. Porque aqui Jesus vai julgar a qualidade da nossa obra. E essa obra vai ser manifesta pelo fogo. De uma maneira tal que o que vai ficar são materiais, são essências. O fogo vai provar. Ali vai ter vários elementos que sofrem dano através do fogo e elementos que se purificam com o fogo. Exemplo, o ouro, a prata e as pedras preciosas, que são elementos que, quando passados pelos fogos, tiram toda a sua sujeira, eles brilham mais, eles precisam ser purificados. Enquanto existem outros três elementos, que são o feno, a palha e a madeira, que são consumidos
pelo fogo. O que isso a Bíblia quer nos ensinar? Que se a minha obra for uma obra de ouro, de pedras preciosas, de prata, a minha obra vai receber um louvor a mais de Deus, porque eu fui cuidadoso. Mas se a minha obra for de feno, palha e madeira, for uma obra feita de qualquer maneira, e essa vai sofrer dano, mas não é para a perdição, é para a salvação, porque ali estão todos salvos do arrebatamento, mas você é salvo apenas pelo fogo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, fala da nossa coroa de justiça, que nos está guardada desde o início, desde aquele dia, e não somente para nós, o apóstolo Paulo fala, mas a todos aqueles que guardarem e amarem a sua vinda. Então é muito importante que o crente tenha paixão, tenha desejo da vinda de Cristo, e não simplesmente que saiba da vinda. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, talvez você fale assim, mas eu não fiz nada para o Senhor, não tive essa oportunidade, mas a palavra de Deus lá diz assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, então cada um receberá de Deus o louvor. Então, pode parecer às vezes assim, nossa, aquela pessoa não faz nada, aquela pessoa é um parado, mas aquela pessoa ora, aquela pessoa jejua, aquela pessoa oferta, às vezes a obra dele não se manifesta, e aquela obra dele vai receber o verdadeiro galardão, a verdadeira premiação, enquanto que às vezes há obras que a gente vê propagandeando, eu prego no estádio, eu apareço, e aquela obra é de feno, palha, simplesmente fazer por fazer, a pessoa não está fazendo com o coração contrito, ele está fazendo para o louvor próprio, então ele vai receber a glória, a honra aqui na terra, lá no céu não tem espaço mais para isso. Apocalipse capítulo 22, versículo 2, fala a respeito que Jesus vem logo, e o galardão dele está com ele, para dar cada um segundo a sua obra. Aqui não tem nada a salvação. Então, quando se chega lá no céu, não é pelas obras que seremos salvos. Seremos salvos pela fé. Mas a obra segue a fé. Então, eu não posso dizer assim, eu tenho fé. Tá bom, onde que está a sua fé? A fé é demonstrada pelas obras. A salvação é pela fé. Mas esse tribunal de Cristo para galardão, aí sim é pelas obras. Lucas capítulo 25, 14 a 19, fala uma passagem muito interessante e o cumprimento dela nos mostra assim. A palavra de Deus diz que Jesus deu talentos. Deu para uma determinada pessoa, deu 5 talentos, para outro deu 3 e para outra deu apenas 1 talento. Aí você já pode pensar assim, mas então Deus tem protetores, ele dá mais para um, mais para outro. Não, olha o que a palavra de Deus nos ensina ali, que no dia da prestação de contas, aquele que ganhou 5 talentos, ele angariou outros 5 e devolveu para aquele justo juiz, que no caso era o Senhor, e deu 5 talentos, no caso 10 que ele multiplicou. Aquele que ganhou 3 também aplicou esses 3 e devolveu para o Senhor 6 talentos, no caso ele angariou. Só que aquele que recebeu 1 talento apenas, ele enterrou. E aquele ali, ele recebe a repreensão dizendo que ele deveria ter, no mínimo, colocado no banco para que recebesse os juros, recebesse o valor devido, pelo menos, e devolvido o mínimo para ele. Mas não, nem isso ele fez. O que quer dizer essa passagem para nós? Que aquela pessoa que recebeu um talento, ainda que seja mínimo, mas ele não desenvolve, não faz nada, esse será tirado. A palavra termina ali dizendo, até o pouco será tirado, dado ao outro que tem mais. Então, quando você recebeu assim, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, e aquela pessoa sabe, mas você sempre vai saber fazer alguma coisa na obra de Deus, na casa de Deus. E esse talento é que Deus vai te cobrar depois. Então, faça o melhor. E naquele momento certo, seu galardão está garantido. Agora nós vamos continuar mostrando que Deus não está interessado, então, na quantidade, e sim na qualidade. Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16, Jesus conta uma narrativa. E ele fala que um determinado senhor saiu a contratar para trabalhar na sua vinha. E ele entrega e busca trabalhadores. E ele sai cedo e contrata alguns, combinando o valor de um dinheiro. Passada na hora terceira, ele encontra outros trabalhadores e ele combina e dá um dinheiro. Vão lá trabalhar para mim. Chega a hora sexta e ele acha outras pessoas e ele combina um dinheiro
e vão trabalhar para mim. Hora nona, mesma coisa. Na hora 1/10, mesma coisa. Quando termina a obra, o que acontece? Ele chama os últimos para receberem. E conforme foi o combinado, ele dá um dinheiro para aquelas pessoas. E quando aqueles primeiros foram contratados cedo, eles falaram, opa, olha só, aquele lá que começou e trabalhou só um pouquinho, já recebeu um, quer dizer que nós vamos receber mais. Só que quando chega essas pessoas para receber, aqueles que foram contratados cedo, na verdade eles receberam um. E eles questionam aquele dono da vinha e ele fala assim, mas quanto que eu combinei com vocês? Não foi um dinheiro? Então eu estou dando aquilo que foi combinado. O que o Senhor quer nos ensinar a respeito disso? Que não interessa o tempo que você se converteu, desde que você trabalhe. Aí a palavra de Deus ali naquela passagem diz que os últimos serão os primeiros. Então quer dizer, o importante é que é a qualidade do trabalho e não a quantidade. De repente você foi chamado agora, no final da sua vida, para trabalhar para o Senhor. Mas nesse dia que você foi chamado, você desempenhou bem esse trabalho? Então você vai receber o mesmo valor que aquela pessoa que lá atrás começou a trabalhar para o Senhor. Se ele trabalhou direito e você trabalhou direito, não importa o tempo, importa a qualidade. E vamos explicar os aspectos desse julgamento, que também está dividido em algumas partes. E o primeiro aspecto significa julgamento do trabalho feito para Deus. E o que quer dizer isso? Conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 8, 12 e 15, vão ser julgados os elementos, conforme eu já havia falado antes. Ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. E aquilo que vai acontecer, como foi que eu edifiquei um edifício? O edifício está edificado em Cristo. Como foi que eu edifiquei esse trabalho? Eu procurei fazer o melhor, eu procurei me dedicar, eu procurei buscar elementos que realmente ficassem firmes. E aí o versículo diz assim, e a obra de cada um se manifestará na verdade, e o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de quem edificou permanecer, no caso os 3 elementos, permanecerá e receberá galardão. E se a obra se queimar, no caso os outros 3 elementos, o tal não receberá, mas será salvo como pelo fogo. Então aqui mostramos que não tem nada a ver com salvação, mas sim como obras. Não é sobre pecado, conforme está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele, pois, que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então aqui não está falando de salvação, não está falando de pecado, está falando apenas de obra. E também não está falando sobre maldição, porque lá em Gálatas 3 e 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então aqui não tem nada a ver com salvação. E nos resgatou fazendo maldito por nós, porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então aqui eu não tenho nada de temer diante do tribunal de Cristo. Também não é sobre destino eterno. Nosso destino é o céu, ainda mais se tratando de arrebatamento. Hebreus capítulo 7, versículo 27. Que não necessitados como sumo sacerdote de oferecer cada um sacrifícios primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Porque isso ele fez uma vez oferecendo-se a si mesmo. Portanto, não tem nada a ver com salvação. Isso é apenas para frisar. Segunda forma, julgamento da conduta, conforme o cristão tem andado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz assim, olha só, todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito pelo meio do corpo, bem ou mal. Falamos já aqui anteriormente que aqui não tem nada a ver com a salvação, nada a ver com a perdição. Quem está lá é para receber galardão. Só que por que então fala mal? Porque exatamente aquilo que falamos no versículo anterior. Se a obra for de feno, palha e madeira, essa obra não vai receber galardão. Então, na verdade, você não fez com os propósitos para agradar ou louvar a Deus. Por isso vai receber dano. Então, isso vai ser mostrado para todos. Aí pode parecer até estranho, né, o que eu vou falar, mas aí, de repente, eu recebo uma coroa e quando for o meu irmão, ele vai falar assim, olha, você não vai receber a coroa não, porque a sua obra não foi de ouro, a sua obra foi de palha.
Aí pode parecer que o irmão ia ficar tristinho, né? Falou, poxa vida, irmãos, lembre que lá no céu não tem tristeza, não tem inveja, não tem rancor, não tem nada disso, então não tem espaço para essas coisas lá no céu. Nós seremos a mente de Cristo. Terceira forma do julgamento é o julgamento do tratamento dispensado aos irmãos da fé. Muito importante isso. Romanos capítulo 14, versículo 10. Mas tu, que julgas teu irmão, ou também, porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. É aquele negócio que eu acabei de falar para cada um. Às vezes a gente não vê a obra da pessoa. Essa obra está em oculto, está em secreto. Assim como Jesus manda quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Senhor. As obras também não são para ser propagandeada. Você está fazendo alguma coisa para o Senhor? Glória a Deus. Faz ali no seu cantinho, faz em secreto. E no momento certo, que é o tribunal de Cristo, o Senhor vai te recompensar. Isso é mais do que certo. Em Mateus capítulo 18, do versículo 23 ao 35, conta uma história muito bacana, que é do credor incompassivo. Essa história mostra que aquele homem, ele não tinha como pagar determinada dívida, mas o seu senhor o perdoou. Mas depois ele não teve o mesmo cuidado quando chegou um conservo seu e aquela pessoa não pagou e a dívida era muito menor. O que ensina-nos para efeito de aprendizado? Que Deus nos perdoou de uma coisa muito maior. Deus nos perdoou dos nossos pecados e nos conduziu ao céu. Mas às vezes a gente não sabe perdoar um pouquinho o nosso irmão, que às vezes fez alguma coisinha. Então, devemos tomar cuidado. Que Deus nos perdoa, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem. Então, quando aquele homem que soube que aquele servo seu não havia perdoado, manda chamar novamente, e aí cobra aquilo que ele não haveria de cobrar. No mínimo, um louvor a gente recebe de Deus. Diz assim em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará as coisas ocultas das trevas e manifestar os desígnios dos corações. Então, tudo vai ser revelado. Suportam a aprovação. Outra forma de ser louvado por Deus. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Atos de bondade. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. E aquela pessoa que fala assim, mas eu nunca fiz nada para o Senhor, eu não vou receber nada. E até um copo d'água que você tiver dado, olha lá em Mateus capítulo 10, versículo 42 diz, e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Então é qualquer ato de bondade, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus é justo juiz, e ele julga perfeitamente. Não, quem entrou no céu, quem foi arrebatado, sempre vai ter um prêmio. E a gente não vai ter essa inveja, conforme eu falei, se você tiver recebido menos prêmio ou mais prêmios do que uma ou outra pessoa. Agora, e o que perde salvação? O que perde galardão, vamos melhor dizendo, né? O que são obras de madeira, de palha, de madeira, de palha e de feno? Preguiça. Mateus capítulo 24, versículo 48. O mau servo, a gente diz assim, aquele homem ali, o Senhor deu na mordomia várias coisas às pessoas para cuidar. Quantas coisas Deus te deu para cuidar? Deus te deu uma família, Deus te deu carro, Deus te deu casa, tudo isso Ele deu. Nós somos mordomos, porque Deus é dono de todas as coisas na nossa vida. Como eu tenho usado isso para o Senhor? Eu tenho feito um trabalho de preguiça, porque lá em Mateus 24, 48, aquele homem falou assim, o meu Senhor vai demorar para chegar, ele não vai vir agora. E aí, de repente, o Senhor vier prestar conta. Como tem sido realmente o seu cuidado com as coisas que Deus te deu? E aí, realmente, você foi preguiçoso. Lucas capítulo 19, versículo 26,
A Bíblia fala, pois que vos digo, a qualquer que tiver, se-lhe-á dado, mas a que tiver, até o que não tem, será tirado. Aquela passagem que nós vimos aqui a respeito dos talentos. Toma cuidado, cuida bastante daquilo que Deus tem te dado, com tanto carinho. Se você às vezes tem um talento de cantar, cante para o Senhor. Se você tem o talento de pregar, pregue. Se você tem um talento de ensinar, ensine. Às vezes você pode falar assim, mas você dirige? Às vezes você dirige um carro e você serve para buscar, trazer pessoas. Todos nós temos um talento. Coloque isso nas mãos do Senhor. Um bom ministro, ele tem determinadas vantagens. Conforme 1 Pedro, capítulo 5, versículos 3 e 4, olha o que pode acontecer com uma pessoa que seja um ministro do Evangelho. Ele tem certas prerrogativas para receber até melhor, um prêmio melhor, vamos colocar, né, um louvor melhor. Não tendo, está em 1 Pedro 5, 3 e 4. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Isso é uma promessa feita para aqueles que levam o ministério da palavra a sério. Porém, olha só exatamente o preço que é pago. Tudo na carreira, tudo naquilo que concerne as coisas do Senhor, tem um preço a pagar. Capítulo 3, versículo 1 de Tiago, tem um duro juízo. Meus irmãos, muitos de vós não quereis ser mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Então, tem prêmio para aqueles que ministram a palavra? Tem, mas também tem mais duro juízo. E é isso aí que nós estudamos sobre o tribunal de Cristo. Agora vamos falar rapidamente sobre bodas do Cordeiro, que vem logo após. Acaba-se o tribunal, nós vamos chamados à festa, à mesa. Que coisa maravilhosa! Bodas significa festa, alegria, ou seja, as coisas da terra passaram, tudo aquilo que você passou de angústia, já passou, já acabou. Lá no arrebatamento, Jesus já enxugou as lágrimas, já acabou com a morte, tudo. Entramos no tribunal, recebemos toda a glória, todo o louvor que foi para receber lá no céu. Agora vamos ser convidados para chegar à mesa. Lucas capítulo 22, versículo 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Capítulo 19, versículo 7 de Apocalipse diz: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. A igreja vai entrar como esposa ataviada, linda, sem mancha, sem mácula. Assim como é um casamento, né? A gente vê a noiva, ela para todos os convidados. O noivo está lá no lugar ali no altar e a noiva entra toda bonita. Assim é a igreja, quando ela entrar ao céu, ela vai entrar toda bonita. Então agora a gente ia dentro ali nas bodas do Cordeiro. E ainda em Mateus capítulo 8, versículo 11, a Bíblia fala: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-vos-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Isso mostra que não é só para judeus, é para todos aqueles que aceitarem a Jesus, estarão na mesa dos prometidos, na mesa daqueles que cumpriram todas as determinações do nosso Deus. E também, João capítulo 17, versículo 24, Jesus diz: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu has de amado antes da criação do mundo. E para que Jesus faz isso? Para que nós estejamos para que nós vejamos a glória que ele tem. Isso tudo acontecerá nas bodas do Cordeiro, e quem nos servirá? O próprio Cristo. Ele nos mostra assim que ele continua sendo um exemplo. Lá no céu era para ser ele só adorado, mas ele ainda chega lá no céu e fala: muito obrigado a você, Gilberto, muito obrigado a você que está aqui, porque você me honrou, porque você me glorificou ali na terra. Entra na mesa e se sirva. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo nessa tarde. Eu espero que eu possa ter tirado as dúvidas a respeito do tribunal de Cristo, a respeito das bodas do Cordeiro. Continuo contando com você, vai se inscrevendo no canal, vai espalhando para que a gente possa cada vez mais ter um canal frequentado, cada vez mais a gente possa ter os esclarecimentos necessários para o estudo de escatologia. Muito obrigado, até a próxima.